topo. Vou pegar esse topo, vou voltar aqui, vou dar um Ctrl Z aqui. E agora eu vou pegar esse topo novamente. Vou colocar uma cor sólida nele. E vou trabalhar aqui com a Pen Tool. Vou dar um Ctrl menos aqui. Vou pegar aqui a Pen Tool. Vou dar um clique aqui. E um clique aqui. Opa, não veio. Um clique aqui, agora vai. E vou arrastar para baixo para ele fazer esse efeito aqui. Fechei esse ponto. Legal. Vou selecionar os dois. Vou dar um Ctrl mais agora aqui. Modify, Combine Patch, Point. E ele fez essa parte aqui do topo, tá? Com essa curva. Eu tenho uma ferramenta aqui que é Scale Tool, tá? Que é a ferramenta escala. Então selecionei ela, vim aqui nesse ponto e diminui ela um pouquinho, ok? Vamos dar um Ctrl X para recortar. Vamos vir aqui no nosso topo. E a gente tem aqui essa parte do topo. E vamos colocar um gradiente agora. Gradiente, linear. Ele está do branco para o vermelho. Vamos colocar do branco para o branco. E no branco de baixo a gente vai colocar a opacidade aqui 0. E vamos subir aqui o controle aqui. Subir o controle do degradê. Bom, ficou perfeito. Então a gente já tem esse efeito aí, tá? É como se fosse um efeito vidro, né? Bem legal aí de se fazer. Bom, efeito já está no topo. A gente vai fazer agora o logotipo, ok? Vamos colocar aqui uma cor branca. Vamos colocar aqui um quadrado com um degradê do preto para o cinza escuro. E vamos digitar aí a nossa empresa fictícia. Vai ser o FC. Felipe Cardoso Empreendimentos. Então a gente tem aqui o FC. Vamos escolher uma fonte diferente aqui. Vou colocar 110. O tamanho dessa fonte aqui. Legal. E agora a gente vai perfurar esse logotipo aqui. Tá? Esse quadrado. Para a gente ficar com essa fonte perfurada. Então como é que a gente faz isso? A gente com a fonte, com o texto selecionado, porque se eu em modo texto quiser perfurar com o punch aqui, a gente vem em Modify, Combine Patch, a gente tem um punch, ele não vai perfurar, tá vendo? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma coisinha aqui nesse texto. A gente vem aqui em Text e Convert to Paths, ou Ctrl Shift P. Não Ctrl Shift P aqui. Pronto. Agora ele já está convertido aqui. Se eu clicar com o botão direito aqui e der um ungroup, vocês vão ver aqui que ele separou aqui as letras. Então agora eu posso selecionar as duas. Novamente eu venho aqui em Modify, Combine Patch, Union. Agora está unido, ok? Vamos colocar aqui. E agora a gente vem aqui, seleciona os dois, ok? Modify, Combine Patch e agora sim Punch. Então qualquer cor que eu colocar aqui no fundo, vocês vão ver que vai estar furado aqui o logotipo, ok? E a gente vai fazer uma coisinha legal aqui, que é colocar aqui aquele efeitozinho vidro, né? Que a gente está cansado de fazer. Vou colocar aqui um linear, já está no linear, vamos modificar só as cores aqui, colocar do branco para o branco. Esse branco aqui. O de baixo, o branco de baixo, com uma opacidade. E vamos escrever aí, empreendimentos. Vou colocar aqui 15. Escolher aqui um trebuchet. Empreendimentos. Um negritozinho aqui. Vamos colocar cor preta. 12 não, vamos colocar um tamanho 13 aqui para ele, tá legal. Justificar e trazer aqui para ficar legal aqui. Agora é só na ferramenta Align, vamos desmarcar a opção to Canvas, porque a gente não quer alinhar de acordo com o palco. E seleciona aqui o alinhamento aqui ao centro. E vamos dar um Ctrl G, Ctrl X para recortar. E vamos colar aqui no nosso topo. Maravilha, nosso logotipo está feito. E vamos dar um efeitozinho legal aí no logotipo, que vai ser um efeito aí com fade, tá? Que vai ser aquele efeito que eu ensinei já aí nas videoaulas,
que é um efeito reflexo aqui embaixo. Então vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V, copiei o logotipo. Modify, transforme, flip vertical. Ele vai alterar aqui a minha imagem verticalmente, ok? Vou posicionar ela aqui embaixo já. Com ela selecionada, eu venho aqui em Command, Creative e Fade Image. E a gente vai marcar essa quarta opção aqui. E ok. E ele já vai dar o efeito aqui. A gente só melhora aqui o controle aqui do efeito. Ok. Então ficou uma coisinha bem legal aí, certo? Então a gente já tem aqui o logotipo, o topo, tá? Falta agora a gente fazer o menu. Nós temos aqui esse pequeno texto aqui que a gente vai copiar aqui para poder ganhar tempo. Vamos colar aqui. Legal. Tirar esse drop shadow aqui, fica um pouquinho melhor. Perfeito. E a gente vai fazer o menu agora. Menu, vamos copiar aqui a barra do menu, Ctrl+C, Ctrl+V, passar aqui para frente com Ctrl+Shift, setinha para cima, tá? Recortar ela daqui, trabalhar ela aqui que fica melhor. A gente utilizando o Combine Patch, a gente vai cortar metade desse menu. Vou colocar aqui um retângulo branco por cima, selecionei os dois, Modify, Combine Patch, Ponte, cortei. Vou colocar um sólido e aqui com a ferramenta Scala, Scale to, vou diminuir um pouquinho o tamanho dela. Vou dar um Ctrl+X. Vou colar aqui em cima. Maravilha, já está aqui. Como é que a gente faz agora para dar aquele efeito? A gente coloca aqui um branco. Vamos selecionar os dois, aqui o menu e a parte que vai ser feita o efeito. Vamos colocar aqui no meio os dois, alinhar no meio. E vamos tirar aqui a transparência desse boxezinho ali. Vamos colocar 50 aqui. 50 não, 20. Maravilha, ficou do jeito que a gente queria. E agora a gente vai fazer o efeito aí do menu, tá? Que são as separações. Então como é que funciona a separação? Eu vou dar aqui, criar aqui com Shift pressionado para minha linha sair perfeita. Vou criar uma linha e vou colocar essa linha com uma cor vermelha escura. Eu já podia dizer que isso aqui pode ser uma separação, né? Um separador de menu, mas pode melhorar. Por quê? A gente pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V, a gente copiou essa linha e trazer essa linha copiada para o lado. Só você apertar a setinha para a direita e modificar, colocar essa cor branca. Então você vai ter ali duas linhas, uma vermelha escura e uma branca. Se você não conseguir pegar alguma das duas, você pode aqui no painel Pages and Layers and Friend and History, você tem aqui as layers, tá? E você tem aqui, ó, linha 1, linha 2, patch, tá? Então linha 1, linha 2. Essa aqui você pode ver que é a vermelha, que você consegue visualizar aqui embaixo. Essa aqui você sabe que é a branca. A branca a gente vai tirar aqui a transparência um pouquinho. E já vai dar o efeito que a gente queria, como se fosse um efeito meio assim de um 3D, né? Uma terceira divisão, como se tivesse uma valinha ali, né? Uma lista com uma valinha, mais ou menos assim que funciona. Aí você pode selecionar aqui as duas layers, né? Os seus dois objetos e dar um Ctrl+G para poder agrupar os dois. E legal. Para a gente poder ganhar mais tempo aqui, vamos copiar aqui, tirar aqui, vamos copiar aqui o texto que a gente já tem aqui, Ctrl+C, vamos colar aqui, vamos dar um Ctrl+G para poder agrupar e colar aqui. E aí a gente só vai colocando o separador. Então você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e se eu quiser arrastar essa linha que eu copiei, arrastar para o lado,